Olá, neste vídeo irei demonstrar as técnicas com helpers utilizando o Lazarus. Temos aqui um dataset onde será aplicada uma regra para cada item marcado como calcular para obter o total. Esse exemplo ele irá demonstrar como correr cada registro sem sair da posição, tá? Seria basicamente eu fazer aqui um, num único método, né? E ainda permanecer no mesmo registro, tá? Então e também algumas práticas com helper para que nós possamos inverter as seleções ou marcar ou desmarcar conforme o evento aqui, tá? No entanto, isso tudo será feito não do modo tradicional, tá? Então vou demonstrar como criar uma biblioteca com helpers e separar a regra de negócio de todos os eventos do dataset, tá? Então, primeiramente aqui nós temos o form, vou demonstrar para vocês aqui como que foi feito ali no exemplo. Então, nós temos um método chamado executar cálculos. Esse executar cálculos, que do dataset nós temos um field chamado calcular, que é do tipo boolean, e nós precisamos editar ele se ele estiver marcado sim ou não, tá? E a regra para edição, o valor que será recebido pelo campo total, ele é condicionado aos outros campos, tá? Tudo isso, ao chamar o método calcular através do button, então nós temos aqui, ó, calcular, nós temos aqui um novo método, né? Que ele foi introduzido aqui junto com dataset helpers, que eu vou demonstrar a seguir, e o objetivo é percorrer todos os registros, tá? E executar esse método. Então aqui nós temos um helper, aqui nós temos outro, tá? E eu vou demonstrar para vocês. Uh, Além da execução do método, nós também podemos escolher os parâmetros. Se ele vai para se ele começa a partir do primeiro registro e se ele mantém a posição do qual está selecionado. Então, após executar todos os cálculos, se a gente quer que ele, por default, ele vai ser sim, para ele permanecer onde o usuário estava com o cursor, tá? É, então, vamos lá. O primeiro método nós temos aqui um dataset helpers que eu criei com um exemplo de como estender uma classe, né? Então, como que eu posso estender uma classe? Nesse caso aqui de dataset, isso corresponde a qualquer componente que seja herdado de dataset. Então, nós temos main table, né, e outros componentes. E aqui o método, enfim. Então, ao criar esse helper, a IDE, né, o Lazarus, ele vai compilar e ele vai entender que isso é um método auxiliar mesmo, né, que foi introduzido aqui para todo o dataset, tá? Então, como que eu utilizo? Preciso instalar? Não, somente declarar a Unity e já ficam disponíveis os métodos criados, tá? Como que funciona esse for each aqui? Então, tudo que nós precisamos são os métodos que nós já utilizamos no dia a dia, né? Então, eu estou separando o que é a parte ali do loop, né, do dataset e deixando só para processamento das regras através dessa procedure, tá? Então aqui, ó, nós temos coisas em comum, né? Que no dia a dia aí, uma validação, se tiver vazio, nem processo, um disable controls, aí no final ele reabilita para tirar o link, né, dos data controls para não dar o efeito na tela para o usuário enquanto está sendo feito o cálculo. Aqui, opcionalmente, se ele vai salvar a posição, se ele salvar a posição no final, ele vai testar se essa posição ainda existe, que isso depende do processamento, de repente foi excluído durante a procedure o registro que estava posicionado, logo essa posição não existe mais. Então a gente testa se está válido ou não. Aqui é uma exception sem tratamento, porque não é assim tão importante, né, isso. É uma questão de lógica mesmo. Se não existe, não tem por que eu forçar e tentar que o usuário vá para um lugar que não exista, tá? Bom, enfim, vamos focar aqui o que é mais importante. Ó. Então, eu posso
a partir do registro selecionado, aí eu não teria, não passaria aqui como true esse go to first, porque às vezes eu quero, dado uma coleção ali, a partir do terceiro, quarto registro, começar o processamento, tá? Embora o mais comum seja você correr todo o dataset a partir do primeiro. Aí, finalmente, nós temos o loop, né? While not EOF, né? End of file, que seria todo. Enquanto eu não. Do primeiro até o último registro, eu vou processar a rotina, tá? Aqui eu fiz uma. Vamos chamar assim, uma gambiarra, né? Mas é algo assim: imagine que dentro do seu procedimento você queira interromper o loop, tá? Então, isso é também opcional, mas você pode utilizar, por exemplo, que tem como é a tag, né? Então, essa propriedade já tem todos os componentes da LCL, e aí você pode, de repente, criar uma condicional: olha, se não atender o requisito, né? Eu vou setar como tag, ou seja, para o loop. Imagine que um subregistro, né, ele tenha os valores para esse registro em edição. Então, se eu não conseguir processar o anterior, eu posso interrompê-lo também. Mas lembrando que isso é totalmente opcional. Então, nós temos aqui a procedure e o next. Por que que isso é bom ser feito? Né? Por que que eu posso estender aqui um método e não continuar fazendo dentro da aplicação? Porque é muito comum esquecer, por exemplo, de ir para o primeiro registro, esquecer o next, que vai estourar, né, dar um estouro de memória, vai ficar num loop infinito. Então, isso você já consegue padronizar, né, criar todos os métodos aqui de segurança e isso ser utilizado facilmente pela aplicação. Imagine quantas vezes, né, dentro do sistema nós não precisamos correr um dataset e aplicar determinadas regras, ok? Bom, aí nós temos também um outro helper que dessa vez ele não é mais do dataset, ele é do field, tá? É, no caso do field, eu também estendo class helper for the field e seriam para quando eu tivesse a necessidade de editar um único registro, tá? Então, estou lá posicionado na grid, pedi para editar. O que, que é o comum, né? Então, novamente, eu estou extraindo a parte das chamadas ali do componente e passando só o que eu quero, só quero o valor, né? O que, que seria esses tratamentos, ó? Então, nós temos, né, por exemplo, testar se o dataset está ativo. Neste caso do field, eu já tenho aqui a referência de qual dataset que ele pertence, né? Aí eu vou ver também se ele já não está em edição, e finalmente eu vou fazer o edit e o post, tá? Note aqui que é do tipo variant, ou seja, isso eu posso fazer para qualquer tipo de field. Porém, eu também tenho como estender de um tipo de field específico. No caso aqui do boolean, que nós utilizamos lá no exemplo para inverter, né, setar como true ou false. Então, vejamos aqui, ó, o primeiro método é o invert. Esse invert eu poderia utilizar aqui simplesmente o edit, né, que ele também vai corresponder. Mas qual que é a diferença de eu fazer específico ou fazer do field? É que se eu tiver num tipo de campo aqui, por exemplo, né, que é o calcular, mas se eu tiver aqui o CDS helper, o campo quantidade, eu não vou ter esse invert, tá? Por quê? Porque ele só faz parte do helper para os tipos boolean. Então eu posso ter para data, para currency, para qualquer tipo específico, eu posso ter os métodos que equivalem a esse tipo de processamento, tá? Então aqui, ó, invert all. Então eu utilizo, né, o helper de dataset para processamento do método específico do field. Né? Então, o que, que eu quero fazer? Inverter. O que, que seria uma inversão? Olha, eu estou utilizando o edit, né, que é do tipo field. Voltando aqui. Então, eu estou usando um edit, né, e falando assim, olha, então eu estou nesse campo, se ele tiver marcado, é desmarcado. Se tiver desmarcado, é marcado. Então tem uma condicional aqui. Enfim, percebam que para chegar a este método invertial, eu estou utilizando o for each, que é o helper do dataset,
E também estou utilizando o Edit, que é do Field, né? Parece confuso, mas se você é, perceber aqui, são métodos auxiliares para os tipos de classe que eles vão sendo estendido, né? Então, não há um limite assim, né? No entanto, isso é bom já ter bastante teste para poder substituir, né? Que o objetivo maior é eu ter isso daqui dentro do sistema. Quando eu for fazer um cálculo, ou quando eu for fazer uma ação em vários registros, eu tenho, além de uma única linha, eu tenho aqui uma facilidade de entender, né? Olha, o que, que eu estou fazendo? Estou pegando o calcular, estou invertendo. Invertendo quem? Todos, tá? Então é importante também a nomenclatura dos métodos e o que que hoje é a prática comum, né, da linguagem. Nós fazemos assim, ó, ao invés de eu fazer com helper, eu vou fazer tudo isso, né, dentro das minhas regras, do meu sistema. Então eu vou ter que fazer toda a implementação para finalmente ter a minha regra aplicada. Então percebam que o que faz parte da regra é só essa condição para chegar a esse valor, tá? Então, por isso que é importante, né, saber assim quais são os métodos que realmente podem nos ajudar. Digo isso para não sairmos criando vários métodos aí que já existam nos próprios componentes, tá? Bem, então eu vou rodar aqui mais uma vez, né, para a gente recordar aqui como que foi feito. Então, eu tenho aqui um método que ele é auxiliar para criar registros aleatórios, mas isso não faz parte do helper. Eu posso livremente, né? Isso não vai alterar o comportamento do dataset, mas quando eu pedir para calcular, ele vai aplicar as regras, tá? Posso fazer as inversões, enfim. Então, esse é o recurso, né, que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Eu vou adicionar isso ao GitHub e em breve trarei mais demonstrações de algumas técnicas que ajudam no dia a dia. Até mais.